Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição falando sobre coronavírus no Brasil. Em Santa Catarina vai mandar pacientes com Covid-19 para outro estado por causa do colapso no sistema de saúde. Pelo menos 16 pacientes da região oeste de Santa Catarina serão levados para uma unidade de saúde na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Em Santa Catarina, 228 pessoas estão na lista de espera por uma vaga em UTI para a Covid. A taxa de ocupação de leitos é de quase 99%. Pelo menos 6 pessoas já morreram no estado à espera de um leito de UTI. Também no sul, o sistema de saúde no Paraná está à beira do colapso. O Ministério da Saúde enviou ontem 15 respiradores para a cidade de Cascavel. A região oeste é a que mais sofre com a falta de leitos. O Hospital de Retaguarda de Cascavel, que recebe exclusivamente pacientes com a Covid-19, teve que suspender os atendimentos. A ocupação das UTIs públicas no estado está em 92%. E aqui em São Paulo, o governador estuda medidas para endurecer as restrições em meio à alta de casos de coronavírus e ocupação nos leitos dos hospitais. A mudança no perfil de internados com Covid também tem a ver com esse cenário. Em julho do ano passado, no pico da pandemia, havia mais idosos ocupando leitos. Hoje, as pessoas de 30 a 50 anos de idade representam 60% dos novos pacientes e eles exigem maior tempo de UTI. A nova característica dos doentes, que está sendo monitorada com apreensão, faz parte dos estudos do governo de São Paulo, que vê a curva do número de internações aumentar sem parar. Na semana passada, foram 15% a mais do que no auge da Covid-19 em julho do ano passado. Segundo o governo de São Paulo, são motivos suficientes para, se for necessário, aumentar as restrições. Os hospitais estão sobrecarregados e, segundo os médicos, não deverá demorar muito para a taxa de ocupação das UTIs chegar a 100%. E a confiança da população em relação à vacina contra a Covid vem aumentando em países como Reino Unido, Estados Unidos e na França. O estudo publicado pelo KIX-CNC revelou uma tendência geral de alta em relação ao final do ano passado. O aumento mais significativo foi na Suécia. Se em setembro de 2020 apenas 51% dos pesquisados eram a favor da vacina, esse percentual subiu para 76% em fevereiro. Os britânicos são os cidadãos que melhor aceitam o imunizante, 89% ante 65% em setembro passado. Na França, a opinião favorável passou de 40% da população para 59%. Nos países onde a pesquisa foi realizada, a maioria das pessoas privilegia as medidas sanitárias para proteger a população em relação à economia. 6 em cada 10 britânicos preferem limitar a propagação do vírus a relançar a economia. Esse percentual caiu para 50% no Japão e 47% na Alemanha e Suécia. A pesquisa foi realizada em meados de fevereiro em uma amostra representativa de 1.000 adultos de vários países. A margem de erro é de 3,3%. E mudando de assunto, o julgamento contra a Air France e a Airbus por acidente do voo Rio-Paris será debatido na quinta. A Procuradoria-Geral e os parentes das vítimas tentarão convencer o Tribunal de Apelações de Paris a cancelar um arquivamento concedido à companhia aérea e à fabricante de aviões. A decisão da corte será fruto de debates que acontecerão na capital francesa quase 12 anos depois do acidente do voo AF447.
No dia 1º de junho de 2009, um Airbus A330 que viajava entre Rio de Janeiro e Paris caiu no Oceano Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo. Em 2019, depois de uma década de investigações e batalhas de especialistas sobre as causas da tragédia, juízes de instrução franceses ordenaram o fim dos processos contra a Airbus e a Air France, que haviam sido acusadas em 2011 por homicídio culposo. Mas o Ministério Público francês se pronunciou a favor de um julgamento contra as duas empresas. No documento de 2019, os magistrados consideraram que as investigações não levaram à caracterização de falha da Airbus ou a Air France em relação a erros de pilotagem. Segundo os relatórios dos peritos, o congelamento durante o voo das sondas de velocidade provocaram uma perturbação nas medições de velocidade do Airbus A330 e desorientou os pilotos que perderam o controle do avião. Mas o MP considera que a companhia cometeu negligência e imprudência ao não divulgar a seus pilotos informações suficientes sobre o procedimento a adotar em casos de anomalias relacionadas com as sondas. Outros incidentes do mesmo tipo ocorreram nos meses anteriores. O ex-presidente do Barcelona, Josep Maria, e seu braço direito, Jaume Masferrer, estão em liberdade provisória nesta terça-feira após audiência na Justiça e um dia depois da detenção pelo escândalo Barçagate. Os dois, que são investigados por uma suposta campanha de difamação nas redes sociais contra opositores de Bartomeu, passaram a noite em uma delegacia da capital da Catalunha. Também foram detidos na segunda-feira e colocados em liberdade o diretor-geral do Barcelona, Oscar Grau, e o diretor jurídico Román Gomes Ponte. O processo começou em maio de 2020 por delitos de administração desleal e corrupção nos negócios. Todas as detenções foram executadas pela Polícia Regional Catalã, que também realizou operações de busca na sede do Barcelona. O escândalo chamado de Barçagate foi revelado pela rádio Cadena Ser. De acordo com suas investigações, vários perfis nas redes sociais controlados pela empresa E3 Ventures mandavam mensagens para prejudicar a imagem de jogadores como Lionel Messi e Gerard Piqué. A imprensa afirmou à época que o objetivo da campanha era melhorar a imagem de Bartomeu, já que as pessoas contra quem as mensagens se dirigiam eram críticas à gestão do presidente, demitido no final de outubro. E dois supostos cúmplices americanos da fuga do empresário Carlos Ghosn, ex-presidente da Renault-Nissan, foram entregues à justiça japonesa e desembarcaram hoje no país oriental. O avião da Japan Airlines, no qual decolaram de Boston, pousou no aeroporto internacional de Narita, na região de Tóquio. Os dois extraditados são Michael Taylor, um ex-membro das Forças Especiais Americanas e que passou a atuar no setor de segurança privada, e o filho Peter. De acordo com a imprensa japonesa, eles devem ficar no centro de detenção de Kozuji, a mesma prisão em que Ghosn permaneceu durante 130 dias entre novembro de 2018 e abril de 2019. Acusado de malversação financeira, Ghosn teria sido ajudado pelos americanos na fuga espetacular do Japão em um avião particular que aterrissou em Istambul. De lá, o empresário franco-brasileiro seguiu para o Líbano, onde se refugiou. De acordo com os investigadores, o fugitivo viajou do Japão à Turquia, escondido em uma grande caixa para instrumentos musicais. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.